Olá pessoal, o nono, essa turma ela é realmente espetacular no momento que nós estamos no colégio, na sala de aula, com uma participação efetiva. Mas como a gente não está na sala de aula, né, estamos em quarentena, eu aqui na minha casa e vocês na casa de vocês, então a gente vai chegar até a sua casa através dessa videoaula. E espero que vocês estejam tomando o cuidado necessário, né, para a nossa videoaula, ela começa através de alguns conceitos que a gente já viu. E esses conceitos são grandezas físicas, unidades físicas, ponto material, corpo extenso, referencial e trajetória. E claro que nós começamos através dessa divisão aqui da física, que é a cinemática. Por quê? Porque a cinemática, ela estuda o movimento. E o nosso assunto de hoje, de agora, né, que a gente começou o nosso curso, é de movimento, sobre movimento. Então, a partir do momento que você vai de um lugar para outro, você está se movimentando, né? E em função disso, você precisa ter, para que você possa estudar esse movimento, você precisa saber esses conceitos aqui. Né? Por exemplo, o primeiro conceito, grandezas físicas. O que é uma grandeza? É tudo que pode ser medido. Tá? Tudo que pode ser medido é uma grandeza. Agora, você tem dois tipos de grandezas. As grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Né? A grandeza escalar é aquela grandeza que precisa somente de um valor numérico para poder representá-la ou para poder entendê-la. Por exemplo, se você vai medir a temperatura, né, de um corpo, no momento que nós estamos passando, né, por essa situação aí desse vírus, então você tem médicos e enfermeiros medindo a temperatura da pessoa. Então, isso é uma grandeza física, ou seja, é uma grandeza escalar. Ou seja, mediu a temperatura, deu 39, 40, a temperatura está acima do normal. Então, a partir daí, você tem uma grandeza escalar. Agora, a grandeza vetorial é aquela grandeza que, além do valor numérico, você tem a direção e o sentido para poder representá-la. Né? Ou seja, por exemplo, um carro numa estrada, ele pode andar de um lado para outro, né? Mas aí aparece a definição, o conceito de direção e sentido. Né? Um carro numa estrada, por exemplo, ele tem uma direção horizontal. Agora, ele pode ter um sentido, ou ele vem lá para cá, ou ele vai daqui para lá, ou seja, tem sentidos opostos. Ele pode ter uma estrada que é de via dupla. Tá? Então, aí está a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial. Bom, as unidades físicas, elas aparecem por quê? Porque quando você vai medir uma grandeza física, você precisa de ter unidades. Por exemplo, uma grandeza física que a gente sempre vai utilizar na física, que a gente vai ver logo adiante, é a velocidade, tá certo? Então a velocidade, ela é uma grandeza, né, física, e a unidade dessa grandeza é o quê? É quilômetros por hora, ou metros por segundo. Bom, então, a partir daí aparece a necessidade de você realmente saber trabalhar, né, com essas unidades, né, de velocidade, no caso, nós estamos falando como exemplo, que é quilômetros por hora, em metros por segundo. E a partir do momento que você vai transformar de uma para outra, tem um fator de transformação, né? Que seria essa transformação aqui. Por exemplo, se eu estou aqui em quilômetros por hora, né, e quero transformar para metros por segundo, então você percebe aqui que eu tenho que ver essa unidade, ela vai quanto dessa aqui? Isso aqui é quilômetros, isso aqui é metro. E essa unidade que é horas, quanto vale de essa outra que é segundos, né? Então a gente percebe claramente que 1 quilômetro tem quantos metros? 1000 metros. E quantas horas tem, quantos segundos tem uma hora? 3.600 segundos, certo? Então a partir daí, gente, você percebe claramente que se eu faço aqui uma divisão, né, e aí eu simplifico aqui, né, essa divisão para poder facilitar. Se eu dividir aqui por 2, por 10, desculpe, dividir por 10, eu tenho aí
essa situação aqui, ó, onde você tem quilômetros por hora, certo? E aí você tem aqui 1 sobre 3,6 metros por segundo. Então você percebe claramente que se você quiser passar de quilômetros por hora para metros por segundo, você vai o quê? Dividir por 3,6. Quando você volta, você multiplica por 3,6. Tá? Então, essa seria uma maneira de você trabalhar com as unidades físicas. Muito bem. O outro conceito é de ponto material. Bom, a partir daí, você tem ponto material e ponto extenso. Então, você tem um corpo, você tem um objeto. Esse objeto ele pode ser ponto material ou corpo extenso. Agora, depende do que, gente? Depende do que? Depende do que? Da maneira como ele está inserido no fenômeno físico. Por exemplo, um exemplo do carro, que eu já até falei na sala de aula para vocês. O carro, quando ele está em um estacionamento, para que você possa fazer o estacionamento dentro de uma garagem, o carro, o seu tamanho é considerado. Tá? Então, a partir do momento que o carro é considerado o seu tamanho, nesse estacionamento que você vai fazer, você tem o carro como um corpo extenso. Agora, vamos pegar o mesmo carro, que tem aproximadamente 4 metros de comprimento. Você vai encontrá-lo numa estrada, entre, de repente, Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? Ali, o carro ele vai ser um ponto material, porque o tamanho dele é muito pequeno em relação aos 400 quilômetros que ligam aí, São Paulo ao Rio de Janeiro. Muito bem. E o referencial? Onde que a gente vai colocar o referencial? Bom, o referencial está relacionado com a trajetória do corpo e também está relacionado com se o corpo ele está parado ou se ele está em movimento. Por quê? Porque depende do referencial. Esse referencial é importante para saber, porque às vezes o corpo está parado em um certo momento, dependendo do referencial, e ele pode estar em movimento em relação a outro referencial. Então, vamos dar um exemplo, por exemplo. Você está dentro do ônibus. Aí você, como ocupante lá, você está sentado dentro do ônibus, e aí tem uma pessoa que está fora do ônibus, na calçada, o ônibus está passando. Então, por exemplo, em relação a essa pessoa que está na calçada e você está dentro do ônibus sentado, você é o quê? No caso, você tem uma velocidade, você está parado ou você está em movimento? Então, em relação a essa pessoa que está na calçada, você está em movimento. Agora, se você for referenciar essa situação sua dentro do ônibus ao motorista do ônibus, você está o quê? Parado, correto? Por quê? Porque o motorista e você, que estão dentro do ônibus sentado, têm a mesma velocidade. Então, a partir do momento, você tem aqui esse referencial mudando a sua situação. Você não está mais em movimento, você está parado em relação ao referencial que é o motorista. Bom, e aí chega na trajetória, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Bom, a trajetória, para mim e para todos nós, a trajetória, como já havia falado para vocês, é um caminho a ser percorrido. Tá certo? Então, a trajetória é um caminho. Muito bem. Tá? Simplesmente isso. É um caminho. Então, você pode ter nesse caminho, esse caminho pode ser reto? Pode. Bom, mas só que nesse caminho tem o ponto de partida e o ponto de chegada, já que você vai fazer o trânsito aí, de um lugar para outro, de uma posição para outra. Que é importante na física isso de posição, ou seja, de posição final e de posição inicial, porque a gente vai trabalhar uma grandeza física, e estão estudando nessa grandeza física, ou esse fenômeno físico, que é movimento, e eu vou precisar da velocidade, para poder trabalhar esse movimento. Então, muito bem. Então, a partir do momento que você tem essa trajetória, eu estou mostrando aqui o mais simples possível, o caminho mais simples, eu tenho uma posição inicial, Ou seja, eu tenho essa letra aqui, que significa S1, que é a
posição inicial do meu movimento. E eu tenho aqui também, esse ponto aqui, eu tenho a posição 2, seria o S2, que seria a minha posição final. Muito bem, gente. Só que eu preciso ter, nesse caminho, né, uma origem, ou seja, uma origem para que eu possa realmente calcular o que eu quero aqui. Então, por exemplo, se você tem aqui o marco zero, né, que é a marcação dessa trajetória retilínea aqui, o início, né, a origem, no caso, a gente pode até falar a origem do espaço. Muito bem, a partir daí, eu posso verificar aqui, nesse movimento, né, que eu saio da posição 1 até a posição 2, eu quero saber qual foi o meu deslocamento, qual foi o meu movimento, né? Eu quero estudar esse movimento. Muito bem, então, a partir do momento que você tem isso, eu verifico o seguinte, que o meu movimento foi esse aqui, ó. De S1 até... Eu não saí do zero, que é a origem do espaço. Eu saí da posição 1 e cheguei até na posição 2. Então, a gente considera e simboliza, né, esse deslocamento como ΔS, certo? Variação do espaço. Mas como que eu vou considerar essa variação do espaço? Como que eu vou fazer? Então é o seguinte, ó, daqui até aqui eu tenho S1, né? Porque essa aqui é a minha origem do espaço. E daqui até aqui eu tenho o S2. Muito bem. Se eu tenho essa marcação, que é a posição final, e se eu tenho essa marcação, que é a minha posição inicial, se eu quero calcular o ΔS, o que eu faço? Eu pego a medida maior, que é o S2, e subtraio, né, dessa medida maior, o S1, que é esse pedacinho. O que sobrou aqui, no caso, é o deslocamento, né? É o movimento que eu fiz da posição inicial até a posição final. Então, é o meu ΔS, vai ser igual, como eu falei anteriormente, posição final, S2, menos posição inicial. Bom, a partir daí, o que acontece, gente? Nós pulamos para o quê? Uma grandeza física que é muito utilizado na física, né? No estudo do movimento. Então eu tenho lá, velocidade média é igual. Se eu estou trabalhando com velocidade, se eu estou trabalhando com movimento, eu preciso da variação de espaço, da variação de posição em um determinado instante, né? Ou seja, se eu tenho aqui o tempo T1 na posição, se eu tenho o tempo T2 na posição 2, eu posso fazer uma simples divisão ali para que eu possa calcular a velocidade, já que a velocidade depende da posição e depende do tempo, né? Que eu vou deslocar de um lugar para outro. Então, eu tenho essa fórmula aqui, ΔS sobre ΔT. Então, a partir daí, eu percebo que, se eu quero calcular a velocidade, eu pego o valor S2 e subtraio dele o S1 e divido por T2 menos T1. Então, tá aí. Essa seria uma grandeza física que a gente vai utilizar em todos os nossos estudos da cinemática, no caso, né, estudo do movimento, e a cinemática estuda o movimento sem se preocupar com as causas e efeitos, né? Já que lá à frente a gente vai estudar a dinâmica, que vai se preocupar com isso, a causa e o efeito do movimento. Aqui eu só quero equacionar, quero calcular as grandezas físicas que envolvem o movimento, e aí a gente vai estudando esse movimento gradativamente. Bom, a outra coisa que está incluída no movimento, além da velocidade, é o que, gente? É a aceleração. Certo? Por quê? Porque a velocidade, ela pode variar. Para mais ou para menos, dependendo da aceleração. Tá certo? Então, a partir do momento que você tem essa necessidade, né, de aumentar as grandezas que envolvem o movimento, vamos partir para a aceleração. Então, vamos lá.